Bem, meus amigos, voltamos aqui com o programa Fé e Juventude e dar aqui início à segunda parte do assunto que começamos na semana passada, falando sobre política. E com a gente aqui continua pastor Vilmar Leite, pastor João Moreira, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Nosso primeiro programa aí, falamos já de algumas coisas, iniciamos esse assunto, mas queremos aqui dar continuidade a este assunto. E para dar continuidade aqui nessa segunda parte, eu queria que vocês falassem um pouquinho do atual momento político que nós vivemos no nosso país. Nós acabamos de vir aí do impeachment da nossa presidente, vimos aí uma das pessoas mais influentes da Câmara Federal tendo seu mandato cassado, vimos também senadores já sendo cassados. Uma grande ação aí da Polícia Federal com o Ministério Público, né, que é a Lava Jato, descobrindo tantas coisas. O que vocês veem de positivo nesse atual momento e também o que é de negativo, se tem algo negativo nessa situação? Queria escutar um pouquinho de vocês deste atual momento. O que eu vejo positivo acaba trazendo uma esperança para o brasileiro. Parece que no passado os políticos faziam as coisas e não era investigado, as pessoas ficavam ricas no mandato, em 2 mandatos, e parece que o fato de se tornar político e ganhar a eleição, exercer um mandato, a pessoa exercia o mandato, legislava em favor próprio, ficava rico, ficava por isso mesmo. Então, por que eu vejo de maneira muito positiva e também de esperança para o nosso país? Porque as instituições estão funcionando no nosso país. A Polícia Federal tem hoje essa liberdade para investigar, tem juiz e vários juízes no Brasil hoje, o Ministério Público, o procurador do Estado, seja ele na qual esfera for, eles têm hoje liberdade para investigar, para ir a fundo e inclusive para trazer à tona através dos meios de comunicação para que a população acompanhe quem são os políticos que elas votaram e quem são essas pessoas, o caráter delas, e essas pessoas estão caindo por gestão fraudulenta, estão caindo por corrupção, por mentira, estão caindo por N situações inescrupulosas que o brasileiro ele não concorda com isso, ele não aprova. A maneira negativa que eu vejo, a forma também negativa, é que infelizmente nós brasileiros ainda não sabemos escolher bem. Colocamos pessoas para nos representar que não são ainda, não estou falando de todos, estou falando de uma minoria, que são mau caráter e infelizmente está dando o que está, né? Mas o cenário está mudando, né? Que bom. O nosso país, ele é bem novo, se nós levarmos em consideração aos países do Oriente, aos Estados Unidos. O Brasil tem pouco mais de 500 anos. Então eu vejo com bons olhos, só a gente ver políticos poderosos, empresários, os maiores empresários desse país sendo presos, isso é um bom sinal, eu vejo como um bom sinal. Sinal que o Brasil está entrando no caminho certo, e às vezes para a gente construir é preciso demolir, e eu vejo que é o que está acontecendo hoje no Brasil. Nós estamos numa crise sem precedentes, numa questão moral sem precedentes, e eu acredito que da agora para frente as coisas vão caminhar. Até porque quem for eleito agora, os presidentes, os governadores, os prefeitos, eles vão estar mais atentos, sabe que a população não está engolindo, não está aceitando essa forma corrupta deles agirem. Então eu acredito que o Brasil está indo no caminho certo, embora esse momento não é muito digesto, a gente não consegue assimilar bem, com bons olhos isso, mas eu acredito que o Brasil vai crescer, vai melhorar, e os homens que estarão assumindo vão ter muito mais cuidado,
É exatamente o que o cidadão, já que nós falamos de cidadania no programa passado, então quem elege tem o direito de fiscalizar. Então começa a observar quem você elegeu, em quem você votou, e a partir daí tem aprendizado. Nós não podemos deixar com que tudo que aconteceu seja lixo, que não seja reciclável. Nós precisamos reciclar esse momento que nós estamos vivendo para, então, votar melhor. O que parece é que a lei ela não se aplicava de maneira... Parece que ela não tinha uma eudaimonia, né? Aquela direitos iguais para todos os níveis sociais. Mas o que nós estamos vendo agora são poderosos indo para a cadeia. Embora na questão do impeachment, por uma manobra do Lewandowski e também do presidente do Senado, o Renan Calheiros, eles parecem que pegaram o artigo 52 da Constituição e rasgaram. Então isso aí trouxe uma indignação do Brasil inteiro. Se fizer uma pesquisa, você vai ver que a maioria dos brasileiros não aprovaram essa manobra do Senado Federal com relação à atitude que eles tomaram com relação a Dilma Rousseff, né? Afastar ela do cargo definitivo, mas manter seus direitos políticos. Mas nós acreditamos que com a eleição, ou melhor dizendo, com a posse da nova ministra do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, ela tem um histórico de mão pesada na justiça, isto é, ela é imparcial. E eu creio que ninguém melhor do que ela para conduzir um momento tão conturbado quanto esse. Agora, já que nós estamos falando para cristãos, fé e juventude, nós, ao invés de nós ficarmos criticando, apontando o dedo, acho que nós precisamos orar muito pelo nosso país, orar pelas autoridades constituídas, porque a Bíblia manda fazer isso, não é uma opinião minha, não é uma opinião sua, as Escrituras falam para nós orarmos pelas autoridades. Então vamos orar, por exemplo, pela ministra, vamos orar agora pelo Temer. Eu não sou Temer, eu não sou Dilma, eu sou cristão, então quem foi constituído eu devo orar por ele, não importa quem seja, que bandeira partidária ele seja, então eu tenho que orar por ele. Talvez o caráter dele seja o mesmo, mas eu creio num Deus que tem acesso a todo e qualquer ser humano. Não tem Temer, não existe pessoas que Deus não tem acesso, que não pode plantar no coração dele um temor depois de um sono, que não pode colocar no coração dele um projeto que abençoe o nosso país. Deus é soberano, na maior intensidade dessa palavra. Eu tenho que crer nisso, e eu creio nisso, eu não estou falando para acreditar. Eu acredito, e por isso eu estou falando. Então nós precisamos orar por eles, abençoar o nosso país. E se, sei lá, quem outro cair, vir outro, vamos orar por eles. É melhor do que a gente ficar apontando o dedo. Muito bem. Meu amigo, você que está nos acompanhando, não saia daí, nós vamos aqui para um rápido intervalo e voltamos para o segundo bloco, debatendo mais um pouco aqui sobre política. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Participe de nossos cultos. Segunda, às 19h45. Culto de oração. Terça, 19h30, culto da família. Quinta-feira, 19h30, culto da vitória. Domingo, às 9 da manhã. Escola Bíblica Dominical. Às 17h e às 18h45. Culto de louvor e adoração a Deus. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Pastor Presidente Josué Gouveia. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. O início de uma nova vida. Bem, meus amigos, voltamos aqui com o segundo bloco deste programa falando sobre política e continuar aqui debatendo este assunto tão importante. Pastor Vilmar, pastor João Moreira, queria que agora a gente falasse um pouco do envolvimento político agora da juventude. Eu que sou um jovem, tenho apenas 26 anos e tenho visto que cada vez menos os jovens têm se interessado em envolver na política. Qual que é a visão de vocês quanto a isso? A juventude, ela precisa sim se interessar? Até que ponto essa juventude precisa trabalhar
em prol da política na nossa atual momento do nosso país. Falei no início do programa passado que a cidadania ela se constrói, ela não vem pronta. A criança não nasce cidadão, ele vai se tornando cidadão. E ele se torna cidadão não é só no voto, o voto é apenas uma parcela dessa cidadania. Não jogar papel na rua é um exercício da cidadania. Então, eu preciso estar consciente disso. E os jovens, como eu disse que essa construção vai acontecendo, ele precisa compreender isso. Não é fugindo do assunto que resolverá o nosso país. Não adianta eu falar assim, não, eu não gosto, eu estou fora e pronto. Não é por aí. O nosso país está se desenvolvendo e você faz parte desse país, você deve se envolver. Quando a gente fala se envolver, não estou falando para você ser candidato, não. Estou dizendo para você vestir a camisa, escolhe alguém do bem, faça o seu exercício, vote, não anule. É uma opinião particular minha, não vote em branco, escolha alguém e vote. Você é um rapaz inteligente, uma moça inteligente, então escolha e envolva. Agora, se você tem, o que foi falado aqui pelo pastor João, de repente você tem uma aptidão, uma vocação política, começa a se envolver. Eu penso que não pode ficar de fora. A juventude gosta daquilo que é atrativo. A imagem que a política brasileira hoje passa, ela não tem atração nenhuma. Por isso que os jovens cada vez mais pensam em se formarem, em trabalhar, em se realizarem, se autorrealizarem na vida, menos na política, porque ela não é atrativa com a imagem que passa hoje para a sociedade. Contudo, eu creio que os jovens devem, os partidos políticos, as instituições, a igreja em si, deve fazer um trabalho de conscientização quanto à importância da política para que esses jovens possam também se envolver mais, porque os jovens são os políticos do amanhã. Nós citamos o exemplo de Daniel. Agora há pouco, Daniel era um jovem e estava envolvido. Ele chegou lá como um eunuco, não é isso? E de lá ele foi se envolvendo. E evidentemente que talvez não era uma bandeira que ele defendia, mas o chamado dele como servo de Deus. Agora você imagina se eu, que conheço a verdade, que vivo a verdade, começar a fugir daquilo que não parece bom. Eu vou envolver com o quê? Porque na faculdade, então você vai ter que sair da faculdade. E evidentemente que você não vai fazer isso. Você vai ter que mudar do bairro que você mora, porque evidentemente você não vai fazer que lá tem boca de fumo, lá tem... Então, nós precisamos envolver e influenciar sobre eles. Eu não posso ser influenciado. Como nós falamos agora há pouco sobre a questão de me tornar corrupto, me tornar mentiroso. A gente olha aquelas garças branquinhas do Pantanal e ela está no pântano. Então é possível a gente estar num ambiente avesso à nossa fé. Exercer fé dentro das fronteiras da igreja, das quatro paredes, é fácil. Exercer fé no meu grupinho de amigos dos irmãos é fácil. Agora eu tenho que exercer na faculdade, em todos os lugares e na política. Eu mostrar o meu caráter, deixar em evidência o meu caráter. De que apesar de que parece que está tudo desandando, eu me mantenho dentro daquilo que eu creio, dentro dos princípios. Até porque a palavra corrupção vem daquilo de rompimento, de romper, né? Ruptura, vem a palavra corrupção. Eu não vou romper com os princípios que eu aprendi dos meus pais, com os princípios da palavra de Deus. Então eu não vou me corromper, porque eu não vou romper com aquilo que eu conheço. Muito bem, pastor Vilmar Leite, pastor João Moreira, eu quero desde já agradecer vocês, a presença de vocês, a disponibilidade de estar aqui conversando um pouquinho conosco, com aqueles que estão nos acompanhando, nos assistindo, esclarecendo mais um pouco sobre esse nosso envolvimento com a política, já que estamos aí aproximando das eleições municipais. Acredito que foi esclarecedor
para muita gente. Queria deixar aqui também, neste final agora, um tempo para os senhores deixarem aí as considerações finais, para todos que nos acompanham, para todos que nos assistem. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. O programa é Fé e Juventude. Então, juventude, não perca a sua fé. Continue acreditando no nosso país, acima de tudo acreditando em Deus e acreditando que esse país tem melhoras. Vai depender de mim e de você. Se nós, na ambiência das quais nós vivemos, nós exercermos a nossa fé, o nosso caráter. Eu tenho uma passagem aqui no livro de Juízes, capítulo 9, que ele fala da parábola das árvores, de que a figueira não quis governar sobre as árvores, a videira não quis governar sobre as árvores, e nenhuma dessas boas árvores quis se envolver. E aí veio o espinheiro e tomou conta. Você imagine se nós começarmos a nos evadir desses ambientes. Quem é que vai tomar conta? Quem é que vai ser os governadores, os prefeitos, os deputados, os vereadores desse país? Então nós precisamos exercer a nossa cidadania. E se você tem uma chamada, uma vocação seria melhor para a política, que engaje, que se envolva, sem perder a fé. Viu, juventude? Pois bem, eu quero agradecer ao Rafael pelo convite. Eu sei que esse programa ele tem um público-alvo, que é os jovens em especial. A Bíblia fala para sermos sal na terra e também luz no mundo. E o mundo é um mundo corrompido. Mas você, como um jovem cristão, alguém que entregou sua vida para o Senhor, você pode fazer a diferença. Você pode se envolver com a política, você pode se envolver com aquilo que pode ser um projeto social, aquilo que pode trazer um benefício para o outro, para as pessoas que estão aí no mundo aí fora, que são carentes, mas que você faça a diferença, que você leve Jesus Cristo, que você estampe e empunhe sempre essa bandeira do Evangelho, porque o Evangelho ele é transformador. Deus os abençoe. Bem, meus amigos, você que nos acompanhou até aqui, mais uma vez, obrigado pela sua audiência, obrigado por estar nos acompanhando, mas eu queria pedir para que você ficasse mais um pouquinho aí, que eu volto depois de um intervalo rápido com uma palavra que tenho certeza que irá também abençoar a sua vida. Vou voar em direção ao céu de Cristo. Cristo foi Ele mesmo quem me prometeu. Vou voar, pouco tempo aqui me resta. A minha alma está com pressa, sim, com pressa de no céu chegar. Vou voar em direção ao céu de gozo, repouso para sempre ali eu terei. Vou voar como voam os santos anjos, serafins, também arcanjos, maravilhas ali desfrutarei. Vou voar nas asas do vento, na hora e no tempo em que Deus me chamar. Está
Vou voar em direção ao céu de gozo, repouso para sempre ali eu terei. Vou voar como voam os santos anjos, serafins, também arcanjos, maravilhas ali desfrutarei. Vou voar nas asas do vento, na hora e no tempo em que Deus me chamar. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória, onde o meu Deus está. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória, onde o meu Deus está. Quem dera fosse agora. Quem dera. Bem, meu amigo, quero também aqui poder deixar uma palavra ao seu coração. Lá no livro de Salmos, de número 1, a partir do verso 1, está escrito assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Meu amigo, a minha palavra para você é essa: que você possa ser uma pessoa bem-aventurada, que você possa ser uma pessoa que não anda segundo os conselhos dos ímpios, uma pessoa que não anda segundo o caminho dos pecadores, mas que você possa meditar na palavra do Senhor, na lei do Senhor dia e noite, porque é na lei do Senhor que está o caminho para a sua vitória, é na lei do Senhor que está o caminho para você prosperar, é na palavra de Deus que com certeza você terá uma vida plena segundo a vontade de Deus. E eu quero desde já te agradecer, você que nos acompanhou durante todo este programa. Continue nos acompanhando também nas nossas redes sociais, Facebook, no nosso Instagram e também no nosso canal do YouTube. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um restante de semana abençoado e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.